As tensões geopolíticas, que há anos remodelam a estabilidade do leste europeu, ganharam um novo capítulo com o anúncio inesperado de conversas diretas entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia. A notícia, divulgada após uma ligação de aproximadamente 90 minutos entre as autoridades, pegou de surpresa aliados tradicionais, especialmente os países europeus, que se viram excluídos de um diálogo que pode definir o futuro da segurança regional. O movimento gerou reações diversas, desde otimismo cauteloso quanto à possibilidade de uma trégua, até críticas contundentes sobre a falta de transparência no processo. Essa iniciativa ocorre em um contexto de esgotamento logístico e humano nas áreas de conflito, particularmente na região de Donetsk, palco de combates intensos desde 2014. Segundo fontes diplomáticas próximas à negociação, as partes discutiram possíveis garantias formais para manter a Ucrânia fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, além de um cronograma para a suspensão gradual das sanções econômicas impostas à Rússia após a anexação da Crimeia. A ideia de um cessar-fogo progressivo, com o estabelecimento de corredores humanitários e pontos de monitoramento internacional, também foi abordada como parte de um plano mais amplo para a estabilização da região. A resposta na Europa foi imediata. Em Berlim, o chanceler alemão expressou preocupação com a falta de envolvimento direto nas tratativas, enquanto em Paris, o governo francês declarou que a segurança continental não pode ser definida sem a participação ativa de seus principais atores. Em Bruxelas, sede da OTAN, membros da aliança demonstraram ceticismo quanto às reais intenções russas e enfatizaram a necessidade de manter o apoio militar à Ucrânia até que um acordo confiável seja firmado. Diplomatas europeus ressaltaram que a fragmentação interna do bloco, evidenciada em debates sobre o envio de armamentos e sanções, pode ter facilitado a exclusão do continente dessas conversas cruciais. Nas cidades ucranianas mais atingidas pelos bombardeios, a notícia foi recebida com sentimentos ambíguos. Em Kharkiv, moradores relataram esperança ao imaginarem o fim da violência que transformou bairros inteiros em ruínas. Já em Kramatorsk, há receio de que concessões territoriais possam resultar na perda definitiva de territórios reivindicados há décadas. Sociologistas ucranianos destacam que o desgaste psicológico da população, aliado à sensação de impotência diante de negociações realizadas sem sua participação, tem gerado um clima de incerteza generalizada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em pronunciamento oficial, reiterou o desejo de paz, mas reforçou que não aceitará qualquer acordo que implique na cessão de terras reconhecidas internacionalmente. Líderes militares ucranianos alertam que uma trégua negociada sem garantias claras pode desmoralizar as tropas que lutam nas linhas de frente, especialmente após quase 3 anos de resistência contínua. O moral dos soldados, sustentado pelo apoio internacional e pelo compromisso com a defesa da soberania nacional, pode sofrer um abalo significativo caso as decisões finais não atendam às expectativas construídas ao longo do conflito. Nos bastidores diplomáticos, a movimentação tem sido intensa. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que as conversas são preliminares e que nenhum acordo será firmado sem consulta prévia para aliados europeus. Já o Kremlin, por meio de porta-vozes oficiais, declarou que a Rússia busca garantir sua segurança nacional e evitar o avanço da infraestrutura militar ocidental em direção às suas fronteiras. Analistas geopolíticos apontam que esse é o maior esforço diplomático entre Washington e Moscou desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022 e que o desfecho dessas tratativas pode redefinir as relações de poder no continente europeu. No campo de batalha, o cenário permanece desafiador. Relatórios recentes do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, indicam que as forças russas intensificaram operações na região de Avdiivka, enquanto o exército ucraniano luta para manter suas posições em meio à escassez de munições e à dificuldade de reposição de efetivo. Desde o início da ofensiva, estima-se que o número de baixas ultrapasse 900 mil combatentes, somando mortos, feridos e desaparecidos. A convocação de civis com mais de 25 anos, anunciada pelo governo ucraniano, não conseguiu reverter o desgaste nas frentes mais críticas, levando a uma reorganização das estratégias defensivas. Além das implicações militares, os mercados internacionais já sentiram o impacto desse movimento diplomático. O preço do gás natural na Europa apresentou
apresentou quedas significativas após rumores de que um possível acordo incluiria a reabertura parcial de gasodutos russos, interrompidos após o início das sanções. Empresas multinacionais que haviam suspendido operações na Rússia agora reavaliam a possibilidade de retomar suas atividades, enquanto investidores monitoram as movimentações em tempo real, tentando antecipar os efeitos econômicos dessa possível trégua. Organizações humanitárias, por sua vez, alertam para a necessidade de manter a assistência às populações afetadas, independentemente do desfecho diplomático. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, ressaltou que milhares de civis ainda vivem sem acesso adequado à água potável, eletricidade e atendimento médico nas regiões mais atingidas, como Mariupol e Severodonetsk. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, destacou o impacto psicológico nas crianças, que há anos convivem com sirenes de alerta, explosões e o medo constante de novos ataques. Enquanto as negociações avançam em sigilo, as ruas das cidades mais afetadas refletem um misto de expectativa e inquietação. Em Odessa, um importante porto ucraniano banhado pelo Mar Negro, comerciantes locais se perguntam se poderão retomar o fluxo de exportações marítimas, interrompido repetidamente por ataques a infraestruturas portuárias. A cidade, conhecida historicamente por sua relevância comercial e sua ligação com rotas internacionais de transporte de grãos, enfrenta uma incerteza constante. Armazéns que antes estocavam trigo, milho e óleo de girassol destinados a mercados no Oriente Médio e na África agora permanecem vazios, enquanto embarcações aguardam autorização para cruzar águas monitoradas por drones de vigilância e patrulhas navais. O setor agrícola, que representa uma fatia significativa da economia ucraniana, vê no possível acordo uma chance de recuperar parte das perdas acumuladas desde o início do conflito. Em Lviv, cidade situada no oeste da Ucrânia, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, o fluxo de refugiados tem diminuído, mas a realidade ainda é desafiadora. Ruas antes movimentadas por turistas agora abrigam famílias que fugiram de outras regiões devastadas. A estação ferroviária, que se tornou símbolo de despedidas dolorosas nos primeiros meses da ofensiva, segue como ponto de passagem para aqueles que ainda tentam escapar da insegurança. Muitos desses refugiados, mesmo após meses vivendo fora de suas cidades de origem, hesitam em retornar devido à incerteza sobre a estabilidade futura. O governo ucraniano, com apoio de organizações internacionais, tem investido em programas de acolhimento e requalificação profissional para integrar essa população ao mercado de trabalho local, mas os recursos são insuficientes diante da magnitude do deslocamento forçado. A sensação de instabilidade não se limita às regiões próximas ao fronte. Em Kiev, a capital ucraniana, o clima de cautela é evidente. Nas praças e mercados, as conversas giram em torno das negociações e dos possíveis cenários que podem surgir caso um acordo seja firmado. O temor de que decisões importantes sejam tomadas sem o envolvimento da sociedade civil tem sido tema recorrente nas discussões públicas. Grupos de voluntários, que há anos prestam apoio a soldados e civis, expressam preocupação com as possíveis concessões territoriais. Não queremos uma paz que custe nossa identidade e nossas terras, afirmou um dos organizadores de uma manifestação recente, realizada na Praça da Independência, conhecida como Maidan Nezalezhnosti. O futuro do leste europeu, portanto, permanece indefinido. O início das conversas diplomáticas reacendeu, ao redor do mundo, um debate sobre a resiliência das alianças tradicionais e a eficácia das estratégias adotadas até o momento. A União Europeia, que sempre defendeu a unidade entre seus membros, agora enfrenta desafios internos para manter uma posição coesa. Países como Polônia e Lituânia defendem uma postura mais rígida em relação à Rússia, enquanto nações como Hungria e Eslováquia demonstram maior interesse em soluções negociadas.